Meu nome é Adalto. Dando continuação ao nosso estudo, Encontro do Evangelho de Jesus, que acontece aos domingos às 18 horas no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a nossa patronesse. Hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 4, intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. Inicialmente a nossa prece, rogando aos benfeitores espirituais da casa de Teresa d'Ávila, como Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, que em nome de Jesus, em nome de todos esses trabalhadores da seara do Mestre, que possam nos sustentar nos propósitos que há de levar o esclarecimento e consolação aos corações e irmãos desse nosso orbe terreno. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E nós começamos com algumas perguntas. Por exemplo, o que vem a ser coração puro? Como alcançar a pureza de coração? E o que acontece enquanto não alcançarmos essa pureza de coração? É para a nossa reflexão. Então aprendemos que o coração puro é aquele ser limpo que não abriga as paixões inferiores, tais como ódio, inveja, ciúme, orgulho, maledicência, prazeres sensuais, cobiça dos bens materiais, etc. Então nós aprendemos que as paixões inferiores, elas turvam a visão espiritual. Ficamos enceguecidos. E por causa dessas nossas paixões, é que sofremos todas as consequências. Aí voltamos à pergunta: quem de nós já tem puro o coração? E encontramos a resposta em Kardec, perguntando ele no item 4, já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Ele mesmo nos diz também que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É a lei das encarnações, para que através delas burilemos as nossas almas. E prossegue que nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Então toda criança se mostra dócil, se mostra na sua ingenuidade. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo. E é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Isso aqui também é muito forte, é muito reflexivo, é justamente porque nos mostra a necessidade de entendermos o porquê do esquecimento do passado, que a criança vem sem poder mostrar realmente quem ela é, que espírito é aquele que está reencarnado naquele corpo. E ele diz, é preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande no espírito, como se observa nas criaturas muito precoces.
Então, a gente vê que realmente, quando ele coloca aqui, que sobre os traços infantis, a criança apresenta um caráter viril, e se apresentasse a ideia, caráter viril, e a ideia de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Porque ele fala, se conhecesse o seu passado, justamente, né, tendo em vista os nossos passados, principalmente que nós renascemos no mesmo ambiente, basicamente, com aqueles mesmos com quem nós convivemos em vidas passadas, e ali com eles temos as nossas dívidas, os nossos acertos, e se vem nesse meio, justamente são as oportunidades de resgate que nós temos ao longo desse período reencarnatório. Então, se soubéssemos se tratar de um inimigo do passado, como ficaria? Ou se soubéssemos que se tratava de uma pessoa de mau caráter, que agiu muito mal no passado, causou muitos males aos companheiros, né, na ocasião, então isso levaria a uma tristeza. Então, a sabedoria divina nos mostra, né, justamente essa bondade do esquecimento do passado. Então, nos lembramos até de uma certa feita, uma pessoa que nós atendíamos, né? Nós aconselhávamos, e então, quando ela ligava para mim, e eu tocava nesse assunto, né, da vida passada, e ela dizia para mim: "Só doutor, eu não tenho nada a ver com o meu passado, eu quero saber dessa nossa vida." Mas justamente, se nós não olharmos para esses ensinamentos, não vermos as nossas tendências, nós não vamos querer consertar o que ficou de errado. Então, através desses conhecimentos é que nós vamos caminhando e nós vamos acertando. E ele prossegue dizendo que durante um certo período permanece a criança em uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Esse estado transitório ele é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça todas as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Então, também tem esse lado negativo. Se ele soubesse do seu passado, poderia prejudicá-lo, tanto um passado positivo como um passado negativo, né? Isso levaria ao envaidecimento, né? Ou levaria à tristeza, né? Justamente porque sabe que esse sofrimento poderia ter sido evitado noutra encarnação, na encarnação passada. Ele diz que, entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida, ele renasce melhor e mais forte, moral e intelectualmente. Então ele vem porque existe um preparo no plano espiritual. A providência divina, né, o amor do Pai Celestial, sempre nos proporciona. O espírito não fica do outro lado ocioso, ele trabalha, ele estuda, ele se prepara, até quando ele tiver condições de voltar à vida. Então ele vem mais forte, moral, espiritualmente falando, e recebe justamente um corpo de conformidade com suas necessidades e ainda o ambiente no qual ele nasce. E daí a responsabilidade de todos nós, porque todos os filhos, todas as crianças são nossos filhos, todos nós somos seus orientadores pelos nossos bons exemplos, mesmo sem os conhecerem, né? Mas também pela nossa conversa, pela nossa orientação ao longo das oportunidades que se fizerem presentes. E ele prossegue dizendo que suas ideias, a partir do nascimento, retomam a atividade gradualmente,
à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que, no decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Quantos de nós, quantos os pais, né, que justamente se surpreendem quando os filhos se desenvolvem e aí começam a se apresentar como realmente ele o é, com as suas tendências boas ou más, dependendo do espírito, né? E depende também de nós colocarmos nas oportunidades de aprendizado das coisas divinas, desses ensinamentos, principalmente se formos espíritas, mostrando para eles, falando para eles sobre a vida futura, o que nós estamos plantando aqui para colher, né? E diz que durante o tempo em que seus instintos permanecem adormecidos, ele é mais dócil e por isso mesmo são mais acessíveis às impressões que podem modificar sua natureza e fazer que progrida, o que se torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Aí nos lembramos justamente quando a gente aprendeu, né, que é de criança que se torce o pepino, não é isso? Então é a hora que a criança está obediente. Depois elas não querem obedecer mais. Elas querem bater asa, eles querem a liberdade, sem ter senso de responsabilidade e sem ter noção do que aguarda sem a maturidade da vida, né? E ele diz, portanto, por algum tempo, o espírito se reveste com o manto da inocência. E Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. E aí, nós recorremos à nossa patronessa Teresa d'Ávila, que ela complementa nos dizendo no capítulo 20, item 28 do livro da vida, que quando o espírito alcança o plano espiritual, isto é, quando desencarna, é que ele se depara com uma grande cegueira dos prazeres e dos problemas com eles alcançados, que nos levam ao desassossego até para esta vida. Ou seja, aqui também a gente já começa a sofrer as consequências. Por isso que a doutrina nos diz que nós realmente temos, né, passamos pelas nossas causas anteriores das aflições, mas também pelas causas atuais das aflições. Quantos de nós, quando chegamos a certa idade, ou mesmo jovem, né, de adultidade, quando cai num leito de dor, quando começa a sofrer de sabores da vida, eles passam a refletir sobre a vida que ele levou até aquele momento. E quantos ouvimos, né? Quantos de nós já ouvimos pessoas dizerem, a partir de agora a minha vida mudou, agora eu compreendo melhor, agora eu vou passar a me dedicar mais à causa de Deus, vou ser mais caridoso, vou ser mais cauteloso, e por aí vai, né? Então ela diz que vê a grande cegueira dos prazeres e dos problemas com eles alcançados, nos levando ao desassossego até para esta vida. É isso que nós comentamos. E ela continua dizendo, aqui, do outro lado da vida, não só vê as teias de aranha da sua alma e as faltas grandes,
mas até o pozinho que haja, um pouco que seja, porque o sol está muito claro. Então, diante da claridade do sol, a gente vê aquelas impurezas, né? E assim, por muito que trabalhe uma alma em se aperfeiçoar, se deveras acolhe este sol, toda ela se vê turva. Ora, ela compara com o sol e vê que tem muita impureza naquele corpo, muita coisa que deixamos a desejar. E diz, é como a água, ela também compara com a água, que a água, você olha no copo, a água está limpa. Mas se você colocá-la diante da luz solar, você vai ver muitas vezes impurezas ali. E assim somos nós. Então o coração puro é aquele coração que está sem essas impurezas, não é? E como nós já dissemos, são justamente as nossas faltas, o nosso descumprimento da lei de Deus. E ela diz que antes da alma estar neste êxtase, parece que traz cuidado de não ofender a Deus, que conforme as suas forças faz quanto pode. Ora, justamente porque ela quer dizer o seguinte: quando nós estamos nessas fanfurrices, quando nós estamos nesses prazeres da vida, nossa intenção não é ofender a Deus. Nossa intenção é viver a vida, não é? É viver a vida. Então, a causa, né, é que aquilo que vai nos causar um prejuízo maior é justamente isso que nós só vemos depois que abrimos os olhos. Por isso que Jesus disse que devemos estar vendo com os olhos de ver e ouvindo com os olhos de ouvir. E ela continua dizendo, mais uma vez chegada aqui, quando nela dá o sol da justiça, que ele faz abrir os olhos, vê tantas arestas que só queria voltar a fechar. Ainda é tão filha desta grande realidade que possa fitar este sol sem pestanejar. Mas, por pouco que os tenha abertos, vê-se toda turva. Então, quanto mais você abre os olhos no plano espiritual, mais você vê o seu passado. Porque você não vai ver o passado só dessa existência, você vai ver o passado de outras existências. Então, o que acontece é que nós temos justamente que pensar, que repensar o que estamos fazendo aqui, o que já fizemos para melhorar. E assim, diante dessa reflexão, diante desses aconselhamentos, nós só temos a agradecer. Agradecer sempre a misericórdia divina. Porque Deus, como nós já citamos várias vezes, que aprendemos, é que Deus nunca está pobre de misericórdia. E a própria Teresa já nos disse, e repetimos, que a misericórdia de Deus é tamanha que nos dá muito mais do que o que merecemos. Muita paz. E Jesus nos abençoe. Vamos à nossa prece. Ó Senhor, quanta beleza no Teu Evangelho. Quantos ensinamentos. Mas quantas quedas ainda damos depois de 2000 anos passados aqui os Teus ensinamentos. Ó Senhor, mas esta bondade do Pai que nos aguarda a todos que recusamos seguir a Tua lei, haveremos de retornar à pátria espiritual como filho pródigo. E mais dias, menos dias, alcançaremos a pureza de coração. E assim que esta bênção, esta misericórdia recaia sobre todas as almas, encarnadas e desencarnadas. E assim agradecemos mais esta oportunidade. Que esta paz permaneça conosco, permaneça em nossos lares, permaneça em todo o nosso ordem.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.